1 Coríntios capítulo 10, meus irmãos, versos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém. No trânsito, se você vir alguma palavra, alguma placa de advertência, é importante que você esteja atento, porque isso pode custar a sua vida. De repente é uma advertência de uma ponte que está com defeito lá à frente, que alguma outra situação, algum desvio. Então, se você tem uma placa de advertência, é preciso que você preste atenção, porque isso pode custar a tua vida. Aqui na palavra que nós acabamos de ler, no verso 6, o apóstolo Paulo diz, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não pratiquemos as coisas más como eles praticaram. Então, nós temos aqui uma advertência do Senhor. Esta carta de Paulo aos Coríntios, pode ser dividida em duas partes, duas simples partes, do capítulo verso de 1 a 6, capítulos de 1 a 6, Paulo responde perguntas que os irmãos haviam enviado para ele, uma carta fazendo perguntas de como se devia proceder na igreja. A partir então do capítulo 7 até o capítulo 15, o apóstolo Paulo traz instruções e respostas a estas perguntas que foram passadas. Melhor dizendo, dos versos de 1 a 6, Paulo fala sobre divisões na igreja, que estava havendo muita divisão na igreja, e Paulo fala que a igreja precisava andar em unidade. E, a partir, sim, do capítulo 7 até o 15, ele responde perguntas que lhes foram feitas. Então, o apóstolo Paulo está em Éfeso, onde ele foi informado da situação da igreja, e agora ele passa a responder aquelas perguntas que eles fizeram. O nosso texto está inserido, então, na segunda parte da carta, que faz parte das respostas às perguntas feitas. E aqui, Paulo está ainda no contexto dos alimentos sacrificados a ídolos. Perguntaram ao apóstolo Paulo se o crente poderia comer alimentos sacrificados a ídolos. E Paulo está falando acerca desse assunto. E dentro deste assunto, o apóstolo Paulo vai lembrar a situação dos israelitas no deserto. E Paulo vai dizer que a situação dos israelitas no deserto fora escrita na palavra de Deus para nossa advertência. Então, meus irmãos, eu queria usar aqui o tema uma santa advertência. Uma santa advertência. Apesar de nossos pais, ou seja, os israelitas do passado, terem se tornado participantes de dons espirituais, de participado de coisas que foram misteriosas, miraculosas, eles participaram de coisas que nós não vimos, nós apenas temos o relato na Bíblia. Mas ainda assim, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Nós vamos ver, meus irmãos, que eles participaram de dons espirituais. Dos versos de 1 a 4 fala sobre isso. Eles foram libertos da escravidão do Egito, com sinais, prodígios, com mão forte, braço estendido. Deus enviou as 10 pragas ao Egito, combatendo cada um dos ídolos do Egito, mostrando que o Senhor Yahvé é mais poderoso do que os deuses do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus, então, os protegia com a sombra, com aquela nuvem
durante o dia, com a nuvem, com a coluna de fogo durante a noite. Eles participaram de muitas coisas, mas ainda assim, Deus não se agradou da maioria deles. Veja, eles beberam de uma água, de uma rocha, que os seguia. E essa rocha era Cristo. Portanto, meus irmãos, olha só quantas coisas importantes eles participaram. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que todos eles foram batizados. No verso 2, a Almeida atualizada, que é a nossa versão, diz que tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aqui Paulo está fazendo uma comparação, que assim como eles passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto, ou seja, eles não mergulharam no Mar Vermelho, mas a nuvem os batizou. A nuvem, então, estava sobre eles, porque a ideia do batismo é sempre de um aspergir. E eles receberam esta aspersão, eles foram tanto passando pelo mar como na nuvem, eles foram batizados. E João Calvino diz que os israelitas foram assistidos com os mesmos sinais da graça de Deus, como nós o somos, pois os sacramentos são emblemas que nós estamos em uma relação, um relacionamento com Deus. Olha só que bênção que aqueles israelitas receberam do Senhor. O significado do batismo cristão é justamente essa identificação com Cristo, que nós temos uma identificação com o Senhor Jesus, por isso somos batizados no nome dEle. Quando somos batizados no nome do Senhor, estamos identificados com Ele. Lá em Gálatas 3:27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então nós estamos ligados a Cristo. Estamos ligados a Cristo. Veja, mas não foi só isso que aqueles israelitas experimentaram. Não foi só isso. Eles não apenas foram libertos do Egito com mão poderosa, não apenas foram batizados ali em Moisés, tendo Moisés como líder, mas eles também foram alimentados espiritualmente. O verso 3 e 4 dizem: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles participaram deste sacramento. A palavra sacramento, no latim, sacramentum, é um mistério. É algo espiritual, místico. Eles receberam o maná para alimento, descia pão do céu e eles participavam deste pão. Então eles participaram, meus irmãos, do batismo e da ceia. Eles participaram dos mesmos sacramentos que nós também participamos. Mas veja, estes dois incidentes registrados são para demonstração da provisão divina para sustento espiritual. Mas pelo que percebemos aqui, eles não foram recebidos por fé. E aqui está a diferença. Os elementos do sacramento continuam sendo pão e vinho. Eles só se tornam o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, espiritualmente, se tomados pela fé. Senão, continuarão pão e vinho. Em outras palavras, a cada dia, Deus matava a sede daqueles israelitas no deserto com uma água espiritual. A fonte de sua bebida espiritual era uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então veja, mesmo na época do Êxodo, Cristo estava ali. Cristo estava presente. A Igreja Reformada entende que o plano da salvação sempre permaneceu o mesmo, tanto para os crentes do Antigo Testamento, como para os crentes do Novo Testamento, e para nós hoje. Como é que eram salvos os crentes do Antigo Testamento? A Bíblia chama Abraão de crente,
porque diz que Abraão viu os dias do Senhor Jesus e se alegrou. Logo, os crentes do Antigo Testamento se alegravam pelo sacrifício de Cristo que seria realizado. Nós nos alegramos pelo sacrifício de Cristo que já foi realizado. A eficácia do sacrifício de Cristo está sobre os crentes do Antigo Testamento, que olhavam, crendo, olhavam pela fé, com todos aqueles sacramentos, aqueles sinais, símbolos, tipos, e eram salvos ao olharem pela fé através daqueles símbolos. E nós somos salvos por Cristo, pela sua obra realizada, também pela fé. Então veja, é necessário que nós recebamos esta mensagem pela fé, é necessário que recebamos os sacramentos pela fé, porque senão eles não terão eficácia. O que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos, é que o povo do Antigo Testamento era sustentado pelos mesmos benefícios que nós também somos. E nós somos sustentados pelos mesmos benefícios que eles também o foram. Nós somos participantes do mesmo sacramento. Do mesmo sacramento. Além dos benefícios físicos, ou seja, de saciar a sede daquele povo, de matar a fome daquele povo, Deus também estava derramando bênçãos espirituais sobre o seu povo. Mas muitos israelitas não enxergaram isso pela fé. Portanto, a água que eles beberam foi apenas uma água, embora aquela rocha fosse Cristo. O pão que eles comeram foi apenas um pão, embora Cristo diga: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então, meus irmãos, assim como os israelitas no deserto, que viram coisas tão extraordinárias, e mesmo assim, muitos ficaram prostrados no deserto, será que também nós não estamos nos acostumando com o sagrado? Será que também nós não estamos nos acostumando com o culto sagrado? Considerando como coisa comum. Não devemos considerar comum aquilo que Deus santifica, aquilo que Deus separa para si. O culto ao Senhor, nós não podemos nos acostumar com as coisas santas. Elas permanecerão sempre um mistério. É uma união misteriosa. Como é que pode um Deus santo, grandioso, altíssimo, tremendo, se manifestar a nós, um povo pecador, frágil? O culto é esta manifestação da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que se importa comigo, que se importa com você. Que tipo de privilégios nós podemos ter hoje? Ora, nós temos os mesmos privilégios que os israelitas no deserto. Nós temos os meios de graça. Tá? O breve catecismo de Westminster, na pergunta 88, diz que os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, ou seja, a pregação, os sacramentos, batismo, ceia e a oração. Deus nos deu meios de graça para que nós possamos receber a bênção, para que possamos receber a graça do Senhor. Não podemos considerar comuns, são bênçãos extraordinárias. São bênçãos extraordinárias. Nós também somos agraciados, meus irmãos, com o pertencimento, com a igreja, com a comunhão dos santos, com a bênção de participar do culto ao Senhor, de cantar louvores, de adorar o seu nome, de sermos expostos ao ensino da palavra de Deus, à exposição bíblica, ao louvor.
Nós podemos desfrutar do cuidado de Deus, de um cuidado todo especial, mas nós corremos o risco de nos tornarmos crentes consumidores. Aqueles que querem apenas consumir, que consideram o culto como algo que eu deva, como um consumidor, apenas receber algo de maneira comum, de maneira não espiritual, e por isso não recebemos a bênção. Cuidado, cuidado. Deus não se agradou da maioria deles. Acompanhe o verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Paulo quer dar uma ênfase aqui, meus irmãos, no contraste entre os privilégios recebidos, dos versos 1 a 4, com o fato de ficarem prostrados no deserto, no verso 5. Ele quer que os seus leitores reflitam sobre a experiência trágica que sofreu aquele povo durante a viagem pelo deserto, porque Deus não se agradou deles. Paulo usou aqui um comparativo, ou seja, a maior parte deles foi reprovada. A maior parte foi reprovada. Isso é assustador, meus irmãos. Isso é assustador. Porque eles foram participantes de dons espirituais tão espetaculares, mas passaram a considerar como algo comum. Vocês lembram que, num determinado momento da viagem deles pelo deserto, eles tiveram saudades das comidas do Egito? Vocês lembram disso? Eles falaram assim: olha, lá no Egito a gente tinha melões, peixes, alhos. E eles estavam com saudade da comida do Egito, e eles falaram assim: e nós já estamos fartos deste pão vil. Você imagina, você entende agora porque Deus não se agradou da maioria deles? Deus derramava pão dos céus. Você já viu cair pão do céu? Literalmente nós não vemos, né, cair um pão do céu. Já pensou cair um pão do céu? Caía pão dos céus, eles se alimentavam, mas eles estavam fartos, enjoados, enojados do pão do céu. E disseram: nós estamos fartos desse pão vil. Nós queremos carne. E Deus enviou codornizes. E foram tantas que eles começaram a comer e se fartar. E daqui a pouco eles também se enojaram daquela carne. De forma que a palavra de Deus diz que a carne ainda estava nos dentes deles quando Deus os matou. Deus não se agradou da maioria deles. Que aplicação nós podemos fazer, meus irmãos? Quantas vezes deixamos de fazer o que é certo, somente porque a maioria das pessoas faz? Às vezes, seremos minoria, se quisermos agradar a Deus, se quisermos ser fiéis a Deus. Nem sempre Deus se agrada da maioria. Estamos vivendo um período histórico interessante, estamos nos tornando crentes nominais. O que antes era só com os católicos. Eu sou católico nominal. Significa que eu cresci numa família católica, mas eu não pratico. E aí nós vamos nos tornando crentes assim, nominais. Ou seja, nós desprezamos tanto as coisas do Senhor, o culto ao Senhor, os sacramentos, que nós nos tornamos crentes nominais. Por que eles ficaram prostrados? Verso 6 vai explicar. Por que Deus não se agradou? Porque eles desejaram coisas más. E o verso 6 vai dizer: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós.
Que coisas? Ou seja, eles receberam bênçãos espirituais, mas consideraram comum. Paulo escreve que estas coisas são exemplos para nós, para que não desejemos as coisas más como eles fizeram, como eles cobiçaram. Cobiçaram coisas que Deus não estava dando para eles. E que Paulo diz que eram coisas más, ou seja, cobiçar a comida do Egito. Ora, Deus os livrou do Egito, eles eram escravos no Egito. Mas eles desejaram voltar. Muitas vezes, você já é um salvo, já é um crente. Você tem bênçãos espirituais, mas você tem desejo de voltar ao Egito. E isso desagrada a Deus. E isso é um alerta. O que temos desejado ansiosamente? Será que o que eu desejo tem a ver com a expansão do reino de Deus? Tem a ver com a glória de Deus? Tem a ver com a exaltação do nome de Deus? Tem a ver com a beleza de Cristo? Com a grandeza do Evangelho? Será que os membros da nossa igreja, será que nós estamos vivendo em santidade e desejando que os outros irmãos também vivam em santidade? Será que nós estamos desejando que Deus seja mais glorificado por nossas vidas, com as nossas devoções, com as nossas orações, com o culto? Meus irmãos, para concluir, apesar dos israelitas no deserto terem se tornado participantes dos dons espirituais, Deus não se agradou da maioria deles, porque eles desejaram coisas más. Embora nos tornemos membros da igreja visível, participemos também de dons espirituais, do batismo, da ceia do Senhor. Nós precisamos recebê-los por fé. Porque se tomarmos destas coisas todas, não apenas batismo e ceia, mas do culto ao Senhor, da adoração, da presença de Deus, como coisa comum e corriqueira, nós não estaremos nos apropriando das bênçãos advindas destas coisas. Portanto, que nós nos lembremos disso, que precisamos sempre ter esse sentimento de reverência, de mistério, de grandiosidade, de que estamos diante do sublime, do alto, do tremendo, daquele que é totalmente outro, do Deus Altíssimo, daquele que é transcendente, e que ele se torna imanente na pessoa de Cristo. Pelo seu amor, pela sua graça, ele se manifestou a nós na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, pelos sinais, pelos sacramentos, e no Novo Testamento, não apenas pela figura, mas pela pessoa, a pessoa de Cristo, revelada e manifestada. A palavra de Deus diz que ele, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que nós possamos amar as coisas que Deus ama e não flertar com as coisas do Egito, não desejar retroceder, mas prosseguir sempre olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.